pelo diabo com essa ladainha. E não será com voto de defunto que eu vou me eleger prefeito. E tem mais, hein? Essa eleição eu não vou perder. E quem não tiver dinheiro nem voto, que morra de sede, cambada. Pelo amor de Deus. O cinema e a televisão brasileira são feitos de rostos inesquecíveis. Mas o que acontece quando um dos maiores gigantes de nossa dramaturgia, um homem que deu vida ao icônico Antônio da Morte, fecha os olhos pela última vez, longe dos holofotes, da glória e do reconhecimento? É sobre isso que vamos falar através da vida de Maurício do Vale, um dos maiores atores do Brasil. Muitos se lembram dele em novelas marcantes da Rede Globo ou nos clássicos do cinema novo, mas poucos conhecem a verdadeira história por trás do olhar severo, da voz imponente de Maurício do Vale. Por trás do homem durão das telas existia uma alma sensível, que enfrentou uma das maiores reviravoltas da indústria cultural e que, infelizmente, terminou seus dias enfrentando uma vilão de qualquer artista, o esquecimento. Nesse vídeo, vamos viajar no tempo, vamos entender como um jovem do interior do Rio de Janeiro se tornou um símbolo de uma era do cinema nacional, suas grandes amizades e curiosidades dos bastidores da TV e a triste realidade de seus últimos dias dos anos de vida. Fique comigo até o final, porque a história de Maurício do Vale merece ser contada, lembrada e respeitada. Maurício do Vale nasceu em 1º de março de 1928, na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Desde cedo, ele mostrava um porte físico robusto e uma presença que chamava a atenção. Mas entrar para o mundo artístico naquela época não era uma tarefa simples, principalmente morando no interior. Nos anos 50, o Brasil passava por uma explosão cultural. O cinema nacional tentava encontrar sua identidade, dividindo-se entre comédias populares da Atlântida e o desejo de fazer um cinema mais sério, voltado para a realidade do povo. Maurício começou a cavar seu espaço aos poucos, estreando no final daquela década. Sua grande virada aconteceu quando ele cruzou o caminho de um jovem ambicioso diretor baiano, chamado Glauber Rocha. Glauber viu em Maurício não apenas um ator, mas uma força da natureza. Ele tinha a fisionomia perfeita para encarnar o drama, a segurança e a força do sertão, mesmo sendo um homem nascido no Rio de Janeiro. Em 1964, o mundo parou para assistir dos maiores marcos da nossa história cinematográfica, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ali, Maurício do Vale deu vida a Antônio das Mortes, caçador de cangaceiros implacável. O filme foi para o Festival de Cannes e o rosto de Maurício rodou o planeta. Ele não era mais apenas um ator simples do interior de Rio Bonito. Ele era um símbolo do cinema novo. Embora fosse sua grande paixão, o cinema, e onde ele cravou a história da arte, a televisão foi o veículo que levou ele para dentro da casa de milhares de brasileiros diariamente. Maurício foi uma peça fundamental no período de ouro das novelas da Rede Globo e da Bandeirantes também. Ele tinha uma versatilidade incrível. Ao mesmo tempo que podia interpretar um jagunço violento, ele conseguiu entregar papéis de homens honrados, delegados, coronéis ou até mesmo na comédia. Quem não se lembra dele no clássico Roque Santeiro de 85 ou na minissérie O Tempo e o Vento, baseado na obra de Érico Veríssimo? Também, parênteses aqui, ele fez várias esquetes dos Trapalhões, trabalhando com o Dr. Renato, e também filmes como O Mágico de Oroz. Ele tinha um irmão famoso, Maurício. Ele tinha um irmão chamado Sérgio do Vale, que era um dublador. Nos bastidores, os colegas do elenco sempre descreviam como um homem extremamente doce, generoso, de conversa fácil. O oposto absoluto dos personagens carrancudos que costumava interpretar. Graças ao impacto do seu personagem, Antônio das Mortes, Maurício chegou a ser convidado a participar de produções estrangeiras, como o filme O Leão das Sete Cabeças, gravado na África, mostrando que o seu talento rompia qualquer barreira de idioma. A televisão brasileira também, nos anos 90, começou a mudar. Papéis para veteranos foram se tornando mais escassos, e o espaço dele diminuiu. Para um ator que viveu a efervescência da criação artística profunda, a falta de convites era como um soco no estômago. Para piorar a situação
saúde de Maurício começou a complicar. Ele começou a sofrer gravemente com problemas vasculares decorrentes de complicações de diabetes. Aquela presença física imponente que outrora dominava a tela de cinema e de cenários de novela começou a definhar. Suas últimas aparições na TV foram no início dos anos 90, como na novela Pedra sobre Pedra e no programa humorístico A Escolinha do Professor Raimundo. Mas o brilho nos olhos já dividia espaço com o cansaço da doença. Maurício precisou se isolar, e a falta de dinheiro e uma realidade triste para muitos atores da geração dele que não tinham contratos vitalícios tornou ainda mais difícil. Ele se viu confinado, dependendo da ajuda de familiares e lidando com dores terríveis. E no ano de 94, quando o Brasil celebrava o tetracampeonato de futebol, o país mudava para o real, e em um leito de hospital, um ator gigantesco lutava pela sua última batalha em silêncio. Devido ao agravamento de problemas de circulação causado pela diabetes, Maurício do Vale passou por um sofrimento extremo. Ele teve as 2 pernas amputadas. A primeira amputação ocorreu apenas 3 meses antes da sua morte. Na madrugada de 7 de outubro de 94, no Rio de Janeiro, o coração de Maurício parou de bater. Ele tinha 66 anos. A notícia da sua morte não parou o país. Não houve grandes plantões na TV. Não houve comoção nacional proporcional ao tamanho do seu talento e de suas participações na teledramaturgia. Ele partiu de forma discreta, quase anônima, para o grande público que um dia o aplaudiu de pé. Maurício morreu esquecido pela grande mídia, mas nunca esquecido pela história da arte. Dizer que ele morreu esquecido é um alerta para nós, públicos e amantes da cultura. Os grandes nomes que construíram base que assistimos hoje na TV e no streaming estão passando por dificuldade agora. Maurício do Vale nos deixou um corpo de trabalho impecável, e quando olhamos para o rosto dele, severo, um rosto que foi sinônimo de autoridade, viveu tantos coronéis, como também no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, vemos a alma do Brasil definhando a cultura do Brasil, que usa tantos desses atores, expõe, explora, reprise, mas que não dá o devido valor. Eu acho que posso dizer que Maurício do Vale foi um dos grandes atores, teve ótimas participações. Tudo que era sucesso tem uma participação dele. Roque Santeiro, Mágico de Oroz, ou seja, do drama à comédia. Então, assim, como que ele é o símbolo de como os atores brasileiros são esquecidos. Tudo que era sucesso. Pantanal também, por que não lembrar? Pantanal teve uma pequena participação. Então, assim, um ator que teve ações pequenas, mas marcantes. Participação de autoridade, um dos grandes vilões era Maurício do Vale. Vamos ver! Vou te comer! Muito além também das cenas, assim, da porno chanchada que ele fez com a cena da piscina, correndo atrás da Regina Casé. Bom, na verdade, o Maurício do Vale deveria ser uma referência nacional, um homem que deveria ter uma homenagem à sua altura e do seu talento, mas cresceu e desenvolveu a sua cultura no lugar errado, né? No nosso país, que só tem a tendência a usar e depois jogar fora como se nada tivesse acontecido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam, porque esse aí foi o rosto dos anos 80 e dos anos 90, uma referência de vilão e que nos deixou saudade. Não deixe apagar a memória de um grande ator do cinema nacional, da TV e de esquetes inesquecíveis dos Trapalhões também. Forte abraço e até o próximo vídeo.